Olá, gente. Estamos aí com o nosso podcast Fala Chibata. Temos a honra de hoje estarmos aqui com duas figuras ilustres. A primeira eu vou apresentar a vocês, que fala do grande problema que nós temos na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que é o meu querido amigo Coronel Amadeu Soares, ex-secretário de Segurança, que tem um conhecimento aí vasto aí na segurança pública do nosso estado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Catatal. Boa tarde, seus ouvintes, seus telespectadores. Estamos aqui para responder as perguntas aí sem dó nem piedade. E também estamos aqui com um dos melhores vereadores da história da nossa cidade, galera. Um dos mais atuantes. E olha que são 41, galera. Mas se vocês perceberem, mano, lá atrás tem muito rabo. É o nosso queridíssimo vereador Rodrigo Guedes. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Leandro, meu amigo, Daniel, Coronel, honra estar aqui ao seu lado. Coronel, Daniel, meu amigo também, meu conterrâneo de bairro ali, do Parque 10. Né? Parque 10. Exatamente. E Leandro, né? Quem não sabe é Leandro Catatal, né? E hoje nós vamos bater um papo chibata com essas duas feras, galera. Que muitos de vocês aí, prestem atenção, porque eles vão mandar muita coisa bacana para vocês aí que estão do outro lado da telinha. Comece, meu amigo. Vou perguntar do meu querido amigo Coronel Amadeu. Coronel, como o senhor vê hoje a nossa segurança pública, tanto na cidade de Manaus quanto no estado do Amazonas? Olha, Daniel e ouvintes, a nossa segurança ela passa por um problema gravíssimo, que não começou agora. Eu digo que começou em 2019, quando o atual governador assumiu o comando do estado. De lá para cá, a segurança ela só fez depreciar. As polícias perderam efetivo, ou seja, perderam policiais. Esses policiais não foram reconhecidos pelo governo. E reconhecimento, eu falo aqui, pagamento de datas bases, auxílio fardamento, equipamento, condições de trabalho. Você vê no interior as delegacias todas aí caindo os pedaços, ainda são depósitos de preso, que é uma coisa que até inconstitucional e você não vê nenhum programa, nenhuma estratégia, nenhuma política pública de segurança pública implementada pelo atual governo. Aí você vai me perguntar assim, mas os caras entregaram umas viaturas agora cheias de tecnologia, entregaram o paredão. A tecnologia, ela ajuda. Mas quem vai algemar o preso lá na ponta é o policial ou a policial. Exatamente. Então, são complementares. A tecnologia ajuda, mas nada substitui o homem e a mulher policial lá no meio da rua. É ele que transmite para o cidadão a chamada sensação de segurança. Que neste governo aí, para mim, ela foi completamente abolida, esquecida, enterrada. E nenhuma ação deles propiciou que a população tivesse tropa na rua e sensação de segurança. Existem algumas ações deles corretas? Existem, e ao longo agora do bate-papo aqui eu te coloco algumas que eles acertaram, mas eu te digo que 90% eles erraram e 10% eles acertaram. E outra, Coronel, eu quero lhe dizer o seguinte, é um negócio tão absurdo que existe dezenas de policiais aí que estão sendo afastados com problema psicológico. Pela essa própria situação que o governo criou na vida dos policiais. E quem sofre com toda essa insegurança é o cidadão, porque o crime tomou conta da cidade. Lógico, a vítima é sempre o cidadão, o pagador de impostos. Ele que está lá todo mês, pagando aquele que nunca atrasa, que é o boleto. E aí está aí, o resultado, o que deveria ser entregue em prestação de serviços à população, não é entregue, e o pior, é muita gente boa, calada, de braços cruzados, observando o que acontece. Não pode ver que nada acontece com o governo do Amazonas. Eu não sei qual é a mágica, mas nada acontece. Mistério, né? E eu te falo isso porque eu já fui gestor público e eu cansei de responder representações do Ministério Público, estadual, federal, porque eles marcavam a gente de perto. E hoje eu não vejo esse rigor com as atuais gestões, né? Não vou colocar aqui estadual e até a municipal. Então, a população ela é vítima disso. A ineficiência do poder público, quem paga o pato é a população. E a prova disso está aqui, ó. Um dos vereadores mais atuantes da nossa cidade tem que combater
a desigualdade na sua própria casa. Porque o que acontece? Quantos processos seu foi arquivado lá de pedido de investigação, de impeachment, né, de prestação de conta, que nunca acontece. Por quê? Porque o político que está lá, na sua grande maioria, hoje são 41, mas 36 estão com o prefeito, não conseguem permitir que o prefeito seja investigado. Se o prefeito é um homem limpo, faz o trabalho correto, por que os teus colegas não permitem que ele prove? Exatamente, Catatal. Coronel, essa fala, inclusive, aqui do Coronel Amadeu, ela me traz também a reflexão que a sociedade precisa fazer sobre os papéis dos poderes, né? Quando há um problema, como o que está acontecendo no Estado ou na Prefeitura, a nossa Constituição, ali no papel, né? Ela criou justamente a divisão dos poderes para cada poder ter uma função na sociedade. Então aí a gente vê uma ausência, uma omissão muito grande do poder legislativo, que é o poder que foi eleito né? Os parlamentares são eleitos para justamente ser a voz do povo. O parlamentar é o verdadeiro, na teoria, representante da população. Se você olhar muito bem, Daniel, a função do parlamentar é basicamente isso aqui, ó. É falar. É falar. É a pessoa que foi eleita para falar em nome do povo, para ser a voz do povo, para dizer, opa, temos um problema aqui. Artigo 1º da Constituição. Exatamente. Governador, prefeito, isso não está certo. Então, quando acontecem problemas como esse, seja no município ou no estado, é a omissão do parlamento também. É um parlamento que silencia, que se cala no momento em que deveria falar, no momento em que deveria cobrar, pelos policiais, pela transparência, por ações governamentais, por políticas públicas. Quando num parlamento, como aqui, na prefeitura, no município ou no estado, 90%, 95% é omisso, Daniel, aí realmente esses problemas vão continuar sendo jogados para debaixo do tapete. Porque quando tem 10, 15, se tivesse, né, não tem, infelizmente, parlamentares cobrando, isso por si só faria a administração pública melhorar. Porque quando tem gente fiscalizando, cobrando, os próprios gestores e governantes, eles são compelidos a fazer, compelidos a dar uma resposta. Por exemplo, esse caso do Sou Manaus / transparência. Quando eu boto lá o requerimento, Coronel, e infelizmente não foi aprovado, Foi barrado hoje, né? Não foi. Mas olha o tanto de coisa que a gente fez o assunto girar, digamos assim. Dezenas, centenas de portais, pessoas falando, cobrando a transparência do Sou Manaus. E hoje, pela manhã, tanto o Gender, Lobato, quanto o prefeito falaram, não, nós vamos divulgar. Nem sei se vão. Mas a gente acaba forçando eles a darem uma satisfação. Se eu não falo, se eu não coloco ali aquele requerimento, o assunto não viria à tona. Ia para o esquecimento. Então, não é só aprovar. Ok, não conseguimos, infelizmente, a gente sabe como funciona. Mas a gente forçou a sociedade a cobrar, a população a ver, opa, tem algo escondido aí, tem algo escuso, tem algo que está ali na obscuridade. Então esse é basicamente o papel do parlamento. E aí há omissões, né? A Câmara é extremamente omissa e eu ainda ouso dizer que a Assembleia é pior do que a Câmara. É pior. É pior, porque a Câmara você ainda encontra ali 5, 6, né? A Assembleia praticamente toda se calada. É pior e... A Assembleia quando tem um é muito. E se você for pegar o que foi arrecadado pelo governo do Amazonas nos últimos 7 anos, vou colocar 7 porque ele está entrando no último ano de mandato e eu acho que não conclui. Se você for pegar, nunca se arrecadou tanto. E nunca nós estivemos tão mal. E esse ano teve outro recorde esse ano, né? Pois todo o tempo, o distrito batendo recorde, o estado batendo recorde de arrecadação, os repasses. Na pandemia nunca tinha vindo tanto dinheiro, tanto para o estado como para os municípios, não foi só para Não Manaus. Teve déficit. Não teve, zerou, exatamente. Superávit. Aí, o reflexo disso, você não vê. E aí ninguém cobra, ninguém fiscaliza e vai se passando. Muitos que estão lá dentro, né,
vereador da Câmara. Hoje, por exemplo, eu vi, foi hoje, acho que foi ontem que é Tatal, um vereador lá, falando com o nome aqui, o vereador Rodrigo, dizendo que já estava no portal da transparência e não estava no portal da transparência, porque o cara tem a cara de pau. Mas é o portal da transparência lá de Nárnia. Né? Mas olha só, Daniel, quando eu falei lá, quando ele falou aquilo, o vereador Raulzinho, Sim. ele, não sei se você viu, coronel, eu falei, então eu desafio Vossa Excelência a me mostrar. E se não estiver, Vossa Excelência Exatamente. topa fazer um desafio? Se estiver, vi. eu renuncio o mandato. Se não estiver, Vossa Excelência renuncia o mandato. Na hora ele viu ali que ia dar errado, né? E ele se calou. E aí o Davi Reis teve que intervir para dizer, olha, não vamos ficar nessa de renunciar a mandato, porque não está no portal da transparência. E olha, e tem uma coisa que os vereadores, que são da base aliada do prefeito, ainda não entenderam o seguinte, porque cada negativa que eles dão em favor do prefeito, eles estão queimando o prefeito, porque na realidade, quem não deve não teme, coronel. O senhor concorda comigo? Concordo. Pô, se eu não devo, então vá lá e investiga. Então, ó, prefeito, vamos aceitar aqui para fazer um levantamento, o senhor se vira aí para aprovar aí e tal, porque o povo vai ter que ter uma satisfação, nós temos que dar uma satisfação. A partir do momento que eles negam... Essa transparência ela é tão importante, e aqui eu vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, ele inventou de trazer a Madonna, ele disse que ele ia gastar, não me lembro o valor, mas que o município arrecadaria 2 ou 3 vezes mais do que ele estaria investindo no show da Madonna. E depois ele demonstrou que, de fato, o dinheiro circulou e ocorreu isso lá. E aqui deveria ocorrer a mesma coisa, porque eu imagino que o tanto de atrações que ele trouxe, o investimento foi alto. Muito alto. E aí eu não sei se esse dinheiro girou e se o município arrecadou além do que a prefeitura gastou. Saiu até uma reportagem hoje no Radar, hoje falando que o que dava para ser construído com o dinheiro que foi gasto no São Manaus, cara. É um absurdo isso. Saber que eu sempre vejo você nas ruas, como o outro vereador lá, o Salazar, mostrando as pessoas estão morrendo porque estão batendo nos buracos. As pessoas estão perdendo seus patrimônios porque a água entra e invade tudo. E é uma grana que poderia solucionar muitas coisas na nossa cidade. Você não concorda comigo, vereador? Mas olha só, quando eles votam e derrubam um requerimento desse, ali eles não fazem isso no escuro, não. Tá? Para eles é melhor ter o desgaste do que abrir as contas, abrir ali a planilha, a caixa preta. O cálculo é político, né, coronel? É político. Não é aleatório. Nossa, a gente votou, derrubou e pegou mal pra gente. Eles já votam sabendo que vai pegar mal, mas o cálculo é político. É melhor a gente pegar a porrada do que abrir a caixa preta e mostrar a realidade. Isso é monstruoso. A Câmara, infelizmente, com a maioria que ele tem ali, fica difícil de só um vereador combater todo o sistema, né, vereador? Daniel, deixa eu te dizer uma coisa. É o que mais combate ali. Deixa eu dizer uma coisa. Eu aprendi nesses 4 anos e 8 meses agora de mandato, né? Indo agora para o 9º mês, 4 anos e 9 meses, que da mesma forma como eu disse, o cálculo deles é político. Você pode ter como base, digamos assim, esses desgastes, né? Essas exposições negativas, mas alguém que está na base, além de ter acesso a coisas legais e ilegais, a tudo que o poder oferece, inclusive se ele tiver a fim de fazer coisas erradas, ele tem que estar na base, né? Que é do lado do poder que você consegue as coisas, não é contra o poder, né? Então, eles também fazem cálculos políticos. Você se desgasta, assim, com uma parcela da população, parcela importante, mas você tem acesso a outras coisas que no cálculo político deles compensa. Tanto que boa parte deles se reelegeram. Como? A prefeitura, governo, eles dividem como se fosse um bolo, eles fazem uma divisão. As áreas de Manaus. Olha, aqui essa parte do bolo é sua. Né? Eles vão dividindo. Distrito de Educação Sul é para o vereador tal. Você até sabe, né? Distrito de Educação Norte é para o vereador tal. Distrito de Saúde Leste para o vereador tal. Distrito de Obras Oeste para o vereador tal. E aí, quando o vereador
ele aparece lá com a máquina pública do lado de uma obra, por exemplo, e o cidadão vê, ainda tem muito daquela coisa do poxa, o vereador resolveu o problema aqui. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Enquanto os outros só falam, porque ainda é um problema cultural de que é o vereador que vai resolver, a função do vereador é asfaltar a rua, né? E ele pode sim pedir. Ele não é proibido, não, muito pelo contrário. Mas aqueles que são ele só não precisa se vender. Ele só não precisa se vender para conseguir. Porque se metade da Câmara fizesse o correto, fiscalizasse, nem precisava o vereador ficar ali na mão do prefeito para conseguir um asfalto. Porque as coisas iam acontecer por conta própria. Né? Não precisava desse clientelismo. Só entra a limpeza pública se for um pedido do vereador. A prefeitura ia ter que fazer porque ela ia ser compelida, ela ia ser obrigada a fazer pelas cobranças, pela fiscalização, por sobrar mais dinheiro, porque tinha mais vereadores, teria mais vereadores fiscalizando. Então o cálculo deles, Daniel, é político. Eles sabem que eles vão se queimar, digamos assim, com uma parte da população até mais instruída, mais crítica, mas ali com a máquina... Aí faz ação social. Já viu quanto de vereador e deputado estão fazendo ação social agora? Muitos. Né? Chegando a eleição. Todo final de semana, pode botar aí. É só o que eles postam. Por quê? Cria aquela ideia, coronel. O deputado está fazendo... Pô, esse deputado trouxe aqui corte de cabelo, assistência de identidade. Tudo com a máquina. Tudo com a máquina. Que seria já uma obrigação deles fazerem Exatamente. Isso o ano todo. Só que para aquela pessoa lá do bairro mais carente, ele vê, pô, tá aí, um deputado olhou pra gente. Entendeu? Então é aquele assistência livre que não vai resolver o problema, que as pessoas deveriam ter acesso. Só protela, né? Só protela, e as pessoas deveriam ter acesso por direito. Não oferecido ali por um deputado. O poder público que dificulta as coisas para vender as soluções pelas próprias pessoas que criam as dificuldades, né? Por exemplo, RG, documento de identidade. O cidadão muitas vezes não consegue tirar. E aí tem que pedir de um vereador, de um deputado. Só que deveria ser algo que ele deveria conseguir por conta própria. Como é que pode, né? Então eu quero dizer para a galera de Manaus aí, para os nossos cidadãos, que prestem atenção na conversa desses dois homens, que eles sabem o que dizem. E praticamente o cidadão de Manaus virou um negócio para político, né? Então, coronel, vou lhe fazer uma pergunta. Qual a segurança pública ideal para o cidadão? Para que venha proteger realmente o nosso cidadão? Ideal. Em 2012, nós organizamos um programa de segurança chamado Ronda nos Bairros. Nós dividimos Manaus em 192 setores e cada setor de policiamento desse tinha uma viatura e 2 motos. E o policial era orientado, que era da chamada primeira malha, que é a polícia comunitária, era orientado a passar nas residências e deixar um cartãozinho para pregar na geladeira dele com um número do telefone da viatura dali do bairro, que era para gerar aquela relação de fidelidade um com o outro. E conhecimento. Aproxima o cidadão, né? Aproxima o cidadão e transmite para a população a chamada sensação de segurança. Todas as delegacias funcionando, o atendimento, ou seja, eu potencializava a prevenção, que a polícia militar ela tem que ser preventiva, potencializava a repressão qualificada, que é a investigação policial da polícia, ou seja, aquele cara que está traficando, que está cometendo roubo, ele era investigado, preso e encaminhado ao sistema prisional. De 2012 para 2013, nós colocamos 5 mil bandidos na rua, na cadeia. A cidade de Manaus fez assim, ó. A criminalidade deu uma... E a sensação de segurança, ela aflorava, todo mundo comentava isso. Os próprios bandidos que estavam sendo investigados nas interceptações telefônicas, eles falavam, não, meu irmão, não, vou para outro lugar, aqui não tem condições não. É polícia demais, onde tu te vira, polícia passando. Essa que tem que ter, porque o cara paga imposto para ele ter segurança. E a segurança, se você for olhar lá na pirâmide de Maslow, ela está na base. Ela é considerada necessidade básica do cidadão. Então, e é dever do Estado oferecer uma segurança pública de qualidade, porque é para isso que nós pagamos os impostos, para receber do poder público um serviço de qualidade que me garanta levar meu filho na escola, voltar para casa. Não aconteceu o que aconteceu com aquele cidadão lá no Japim que estava chegando em casa, o bandido invadiu a residência, humilhou o pai de família na frente da família dele toda lá para subtrair o carro da família, levar, ainda danificar o portão da residência, etc. Por que acontece isso? Porque o bandido, ele comete o crime por 3 motivos. Vontade dele cometer o ato,
ausência de fiscalização e certeza da impunidade. Hoje em Manaus nós temos os 3 em todo canto, porque você não vê polícia na rua. E sabe que o cidadão não tem arma em casa porque foi proibido? E lembrando O cara também, tem uma arma em casa? que o coronel, ele é policial de rua. Ele não é de gabinete, né? O coronel, ele ia pra rua mesmo. Eu lembro do coronel quando ele era secretário, aquele sequestro que teve No São José. no São José, o coronel estava lá, no meio da rua, lá, ajudando. Tem uns agora que a galera faz uma apreensão, ele pega o fuzil, Faz não, nada, cara. rapaz, entendeu? Então, a polícia tem que ser, para ser secretário de Segurança Pública, a gente imagina assim, coronel, tem que ser um cara de rua. Um cara que conhece os problemas das nossas ruas, vielas, becos, tudo. Agora o cara fica dentro lá do gabinete para ser Mas secretário. é como o coronel está dizendo aí, cara. De vez a nossa polícia evoluir, ela regrediu. Tá tirando o poder dos nossos O policiais. projeto Ronda do Bairro Investimento. foi muito bom. Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A nossa guarda municipal, Rodrigo, virou uma guarda particular do prefeito. Manaus, porque a gente só vê a guarda municipal ali no Mirante e na Ponta Negra. Eu não vejo mais rodar em lugar nenhum. Você não teria como assim você fazer um requerimento para prestar por que eles não rodam na cidade, por que eles não estão nos bairros da cidade. Eu acredito que a guarda, né, falando aqui da nossa competência de vereador, coronel, corrija-me se eu estiver errado, se ela pelo menos der o suporte dos equipamentos públicos municipais mais frequentados, como terminais, o terminal da Matriz, ali as paradas de ônibus, aquela Epaminondas, né, as praças, parques, os mais frequentados, pelo menos ela já libera a polícia, digamos assim, para ir para outras áreas que são as áreas mais perigosas, né? As áreas que pode ter ali criminalidade do ponto de vista mais estruturada, né? Mas eu, por exemplo, vou nos terminais e quase não vejo guarda municipal. Eu não vi foi nenhum. Às vezes eu vejo por viatura da polícia lá. Eu vou até um pouco além do que o Rodrigo está falando. O que o Rodrigo está falando é o seguinte: o prefeito ele não pode criar uma polícia de enfrentamento, porque essas já existem, a polícia militar e a polícia civil. A guarda municipal ela tem que ter o caráter preventivo. E eu ainda incluiria aí nesse rol que o Rodrigo falou aqui, os terminais, os passeios públicos, as praças, os locais do aparelho público municipal todos, e eu ainda incluiria as escolas públicas municipais. Exatamente. Porque isso é fundamental. Nós precisamos garantir que nas escolas... proteger a base, né? Exatamente, não sejam aviltadas, não sejam violentas. O BS, 5 horas da manhã, tem assalto direto na frente da UBS. E aí, a hora que o cidadão chega para entrar na fila. O que eu estou vendo acontecer com a guarda municipal? Criaram uma tal de ROMU, que é um espelho que eles queriam chegar perto da ROCAN, que não existe isso. Aí eu já estou vendo criar uma polícia... Então, ou seja, o guarda, ele precisa... Agora, o Estado deveria ter esticado a mão para a prefeitura e ter dito, olha, eu quero ajudar aí também. Compartilhar o centro de comando para todos utilizarem, inclusive o município, entendeu? Isso aí é uma coisa que é fundamental. Que seria fundamental para que isso melhore mesmo, né? E o Estado também entrar com um convênio bancando parte dessa despesa. Porque se transformarem a guarda em polícia municipal, o município não tem orçamento para pagar isso. Não tem. Quem vai pagar? E aí veja, né? O erro. Se mantém como guarda municipal com esse caráter aí, ajustando uma escala de serviço que o guarda suporte tranquilamente e o município possa pagar, nós vamos ter a guarda em vários locais. Se o prefeito, mandando para a Câmara uma mensagem, elimina aí 1.500 cargos de cargo comissionado, que é sem concurso, e transforma esse orçamento em guarda, abre concurso, em guarda municipal. Pois é, aí vamos lá. Olha o que ocorreria em ganho para isso. Você dá o treinamento, dá o treinamento direitinho, compartilha, integra, e aí a cidade ganha, de fato, uma guarda que vai fazer policiamento preventivo, que é o que eu penso que deve ocorrer. A guarda deveria estar nesses lugares, né, de grande frequentação e que são administrados pela prefeitura, que não precisaria necessariamente da polícia do confronto, digamos assim.
ali no terminal de ônibus, ficar ali circulando o dia inteiro. Não adianta passar, quando eu vou no terminal, ao terminal, passa, volta e meia, poucas vezes eu vi, a viatura passa, né? Só passa assim de carro e tal. Não, tem que ter posto fixo lá. Se é um lugar que recebe cada um deles 100 mil pessoas, pelo menos, né? Deveria ter. Tem que ter no seu local. Ó, quer ver uma coisa? Aquelas câmeras de reconhecimento facial que fizeram aquele painel ali para fazer política. Porque quem é o idiota criminoso que vai botar a cara ali? Era melhor estar escrito Serviço Secreto Português. Eu vi essa Se legenda. tu coloca uma câmera de reconhecimento facial nos terminais de forma discreta lá, mas com uma central lá monitorando, porque quando o cara fosse identificado, já na hora ali, opa, vem cá, garoto, pode feito o documento aqui, tá, papai, deixa eu chamar a polícia. Aí você teria um serviço eficiente. Mas esse serviço que está aí, só para divulgar lá logo do Estado, lá, o nome sei lá de quem, aqui isso não funciona, isso não existe, não é serviço público. O serviço público é aquele que é eficiente. Isso daí, para mim, é um erro grave, eu penso até que o Ministério Público deve corrigir isso aí. Porque não tem condições. Para que aquilo ali? Para dizer, aqui tem uma câmera do paredão, tem reconhecimento facial. Quem vai botar a cara ali para ser identificado? E outra, eu estava conversando com um cara que é major da PM, ele estava me falando que um dos lugares mais perigosos da nossa capital é o centro da cidade, cara. Por que que está assim? Porque o centro ele foi abandonado e está cheio. Veja bem, a mesma coisa que aconteceu lá em São Paulo está acontecendo aqui em Manaus. O que que o crime faz? A facção faz? Ela pega, infiltra aqueles zumbis lá, todo mundo sai fora porque ninguém quer estar perto daquilo ali, os imóveis vão caindo de preço, eles vão comprando, daqui a pouco eles estão com uma cracolândia estruturada no centro de Manaus. Eles dão uma droga. Eles dão de graça, aquela pedra vicia ali rápido, né? E aí o que acontece isso daí. Aí você vê todo mundo assistindo isso e não vê nenhuma providência efetiva. Uma providência que vai lá e solucione. Eu só vejo propaganda. Não, vamos revitalizar o centro, vamos fazer não sei o que com o centro. E vai passando os comerciantes, ó. Estão todos saindo fora de lá, porque de noite não tem segurança. Os caras vão lá, arrombam as lojas, subtraem a mercadoria lá e causam um prejuízo enorme. E não tem policiamento ostensivo, preventivo nas ruas de Manaus. Esses 34 milhões de reais do São Manaus, não acho nem, meus amigos, que... 34? 34. Sério que era 17? Ele falou... Falou 17, foi só para pagamento de artistas, 17 milhões. milhões. Maria, meu Deus do céu. Hoje, apesar de não divulgar, né, não, isso não é da transparência. Não é da transparência. Falar um valor genérico, geral, não é da transparência, né? Mas enfim, ele falou que o valor final foi 34 milhões. 34 milhões, você ajeitava o centro todo. Com certeza. Tudo. Os imóveis antigos, que são públicos, inclusive. Rapaz, é um absurdo. Só para você ter uma ideia, quando o mercado municipal ele foi revitalizado, reformado, somando o valor de toda a obra, que veio desde o Serafim, passou pelo Amazonino e terminou com o Arthur, total foi pouco mais de 12 milhões de reais. O mercado, que é a nossa, depois do Teatro Amazonas, é o nosso bem, né, patrimônio histórico, mas de maior valor cultural e comercial, logicamente, é o mercado. Então, olha, bota na ponta do lápis um mercado de 12 milhões de reais, lógico que foi lá atrás, né? 12 milhões naquela época valia mais do que hoje, mas faz o comparativo. Um mercado daquele bonito, pujante, para uma festa, beleza. Eu não acho que não poderia ter. Acho que poderia ter. Mas uma coisa para que desse tamanho? Para que tantos artistas... E nem valorizou os nossos artistas aqui. Os nossos artistas sem valorizar o daqui. Sem valorizar o daqui. Não dá para ser uma coisa mais... Hoje ele foi indagado por um repórter, porque o repórter questionou, né? A cantora que estava lá tem indagado o prefeito para valorizar os artistas daqui. Ele já cortou o repórter, já foi para cima de uma outra resposta que não tinha nada a ver. Daniel, imagina só, coronel e vereador Rodrigo Guedes. Vocês viram que nos últimos 4 anos e meio, todas as chuvas que caíram em Manaus, desbarrancou aí, matou muita gente, destruiu lá sonhos de vidas. Com essa grana dava para construir quantas casas e tirar esse pessoal da área de risco? Que até a segurança seria até melhor, né, coronel? Porque tirando esse pessoal desse lado de várzea aí,
como é que se chama? De palafitas, onde o pessoal anda. Área de risco. Área de risco. Dificulta até para a polícia entrar, pô. Criava-se um bairro planejado, o cidadão pagava o IPTU, pagava os seus tributos normal, feliz, satisfeito, né? Porque ia ter segurança, ia ter saúde, ia ter tudo, mas o político não visa isso, né? Eu quero fazer uma pergunta para o nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, e sobre as feiras? Que você já tem várias feiras aí que mandou requerimento e até agora nada. A gente Eles tem... brecam aquilo que você pede para a população. A prefeitura atuou nessa questão das feiras, reformou algumas ficaram boas, algumas ficaram bem meia boca, né? Aquela quase que uma maquiagem, e outras abandonadas. A gente tem aí, por exemplo, a Feira do Santo Antônio em frente à Câmara, que eles prometeram em 2021 e nada. Já O tá no terceiro mercado do aniversário. Orval Porto, ali na Djalma Batista, abandonado, só botaram uma placa lá, abandonaram a obra. A Feira do Coroado, que eles iniciaram em A 2022. da Betânia, Não sei se você... A da Betânia, muito bem lembrado. A do Coroado, de 2022, não sei se vocês viram, que eu postei um dia desses, Eu vi. fez 3 anos do início da obra. isso E já não serve mais nada que eles fizeram ali, porque como eles abandonaram, o que eles gastaram já se perdeu. E aí o que vai fazer agora? Eles vão simplesmente, eu acho que abandonar aquela obra. Porque vai ter que refazer tudo de novo. Primeiro que eles começaram pela pintura. Foi, eu Eles vi conseguiram você. essa proeza de iniciar a obra pela pintura. Fica bem claro que o cara não queria fazer obra, ele queria fazer é uma uma maquiagem. piada essa Maquiagem, política, né, bicho? 1.941.000. Mas é aquela E história, né? a obra gente tá abandonada mostrando, não tá? teve. Aí eu conversei pessoas- lá com os permissionários, né? Não teve mais movimentação lá de serviço, de obra, não teve mais gente trabalhando e ficou por isso mesmo. Aí o que eu fiz? O que me cabe, né? Que é representar no Ministério Público, representar no Tribunal de Contas. Mas assim, como o coronel falou, aqui eu não quero de forma alguma atacar nenhum órgão ou poder, mas a gente precisa de uma coisa mais incisiva, né? Às vezes, de repente, falta promotor, não sei se está uma quantidade insuficiente, mas não dá para a gente fazer uma representação e a resposta vir daqui a 8 meses. E tem acontecido isso. A abertura do inquérito civil daqui a 7 meses. Essas respostas precisam ser mais Eu acho assim, na minha opinião, mais rápidas, mais céleres. Para Não sei se fazer o com coronel que vai concordar. a ação aconteça mesmo. eu acho que deveria ter um rodízio do Ministério Público. Sair transferindo. Porque acho que o que acontece é que os poderes começam a se aproximar dali, se acomodam naquele canto. Não tem Polícia Federal, às vezes tem batido da Polícia Federal, traz cara lá do fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não pego daqui, mas pego de lá. Eu acho que deveria acontecer isso, esse rodízio no Ministério Público, porque eu acho que vira um ciclo vicioso. Não vira, não? Será? O que, é que vocês e acham, assim, assim, na opinião de vocês? A grande questão é que quando tem essa demora de uma resposta, isso aí acaba que a resposta ela não vem a contento. Porque se a gente faz uma representação, aí eu não vou julgar aqui, Deus me livre de julgar o trabalho de qualquer órgão ou poder. Mas a resposta de uma abertura de um inquérito civil ou um procedimento administrativo acontece 6 meses depois, 7 meses depois da representação, aquilo vai perdendo o objeto por si só. Eu acho até, cara, que o caráter preventivo que o Ministério Público adota às vezes, eu acho que aquilo ali é fundamental. Por exemplo, eu vejo eles agindo muito firmemente, determinada prefeitura de interior resolve fazer uma festa e o cara está devendo salário, eles vão lá e brecam antes que o dinheiro seja gasto. Isso. Mas aqui não aconteceu isso, né? Pois é, mas isso que eu destaco aqui, o caráter preventivo. Porque se você não deixar acontecer, você, no mínimo, você resguardou o erário público. Que já é uma boa coisa. Agora, deixa acontecer. Aí para depois apurar responsabilidades, aí já fica mais complicado e eu acho que aí já não vem a contento e não vem no tempo e não vem, né? Ainda cria uma sensação de Impunidade. impunidade, Segurança. de justiça.
Ninguém faz nada. O pessoal se revolta. Ninguém Quer faz ver? nada. Um caso de revolta? Vamos lá. A CPI do asfalto. Tu meteu o requerimento para colher assinatura, tu conseguiste 10 assinaturas. 11. Conseguimos 11. Aí o que Ficaram acontece? faltando 3. Coronel, já morreram várias pessoas porque batem no buraco. Dezenas de centenas de veículos estão andando que nem pedaços espalhados pela cidade. E nada se resolve, Rodrigo. O que vai acontecer agora com essa família que perdeu aí? Um perdeu o braço agora, o outro passou por cima porque a moto bateu no buraco, o outro passou por cima e arrancou o braço do cara. O cara tá vindo trabalhar. E aí, como é que fica essa turma aí? Porque o prefeito não se manifesta, os vereadores, assim, na sua grande maioria também não se manifestam, não dão uma solidariedade para essas Não, famílias. lembrando que não é só os vereadores, não. Instalaram lá a CPI, queriam instalar a CPI lá na Assembleia e parece que comeram a mil. Morreu, né? Falaram mais nada. Aquele Vanderlei Monteiro, Não. que é o que descobriram agora que a família dele tem uma empresa que trabalha para a prefeitura e aquilo foi mais chantagem para pegar Para receber. Mas então essa CPI ela não sai, né? Não, é muito difícil. Tem um momento ali que a gente chega num... quando muito, né? A 10, 11 assinaturas, a gente dificilmente passa daquilo, porque é onde chega a base mesmo, né? Ali é mais ou menos o que a gente ainda tem de algum tipo de bancada um pouco mais independente. Mas quando chega ali em 10, 11 no máximo, aí já vai aqueles vereadores da base, como eu costumo dizer, canina, né? Fidelidade canina ao prefeito e não vão Rapaz, assinar. é impressionante como é que um político se dispõe, que foi eleito pelo povo, para servir o povo. Porque eu vou voltar ao mesmo assunto, Leandro. Ainda existe uma cultura muito grande, e isso é uma das principais razões de tanta coisa errada, de que o vereador, o deputado, é aquele que dá. Que tem que dar, que tem que fazer, bancar o time de futebol. Assim. Então, muitos ainda se elegem nisso. É o cara que está ali no bairro, aí faz a ação social e não sei o quê, e deu dinheiro para um, deu dinheiro para outro. Então, assim, eles fazem isso porque eles realmente têm certeza que mesmo fazendo isso, grande parte ainda vai se reeleger. Porque é estrutura, é máquina, é consulta, é cesta básica, é fralda, Falta de remédio. conhecimento político também do Então, assim, cidadão. ainda existe essa cultura. Não, o vereador me ajudou aqui. Não. Se o vereador, o deputado, fizer o papel dele de verdade, correto, sem deixar votar coisa errada, sem participar de sacanagem com a população, nenhum vereador, deputado, precisaria dar nada para ninguém. Exatamente. Entendeu? Coronel, hoje, se o senhor fosse mandar um recado para o cidadão que hoje às vezes desacredita está desacreditado na nossa segurança pública, o senhor diria o que para esse cidadão que está precisando, está desesperado, que está se sentindo inseguro na nossa cidade? É a consciência do voto, né? Não eleger mais Exatamente. uma nulidade como essa daí que elegeram, que está no poder até hoje aí, só fazendo ficela e enganando o povo. Porque me diz Exatamente. aqui, o que esse camarada vai deixar de legado? O que ele vai deixar de legado aqui? Prato cheio? Isso não é legado. Não inaugurou um hospital. Eu tiro aí O hospital do sangue está lá, pronto, e não Vou inaugura. fazer 8 anos, pronto. O sistema de saúde está de mal a pior. O sistema de segurança, de mal a pior. A educação, não vou nem falar, que é o tripé de qualquer governo. Eu acho que se estivéssemos mantendo esses 3 aqui funcionando, o resto, o povo Dá um jeito. suporta. Mas os 3, nenhum dos 3 funcionando, e um homem desse ainda foi reeleito, isso não tem cabimento. Não tem o menor cabimento. E está aí ele com dificuldade, não sei como é que está a vida dele, mas está com dificuldade para se eleger senador. E não sei se vai ser Eu acho eleger. que ele não chega lá, não. Está complicada a vida dele. Por quê? Porque não trabalhou. Não trabalhou. Fez nada. Arrecadou muito, gastou muito e não fez nada. Se envolveu em vários escândalos. Essa parte do escândalo aí é outra. A gente vai voltar para a mesma. Porque inconcebível, né, o que aconteceu aqui, que pese a tragédia lá da pandemia, etc, etc. Mas foi muito mal
gerenciado, foi muito mal organizado. E eu te falo uma coisa aqui que pouca gente tem coragem de falar. As equipes deles são fracas. Os profissionais que eles colocaram são fracos, não tem histórico de trabalho, não tem um legado, não tem nada. O que esses camaradas aí já fizeram na vida? Esse cara merece estar ali. Não tem, cara. Não tem. Você vai procurar, não tem. A equipe deles são fracas. E aí as coisas acontecem. Não dá nada. O governador vai ali, faz uma ficela. Tá tudo certo, tá tudo... Não funciona nada. E a tropa e a população? Não funciona nada, só o governo do Amazonas vive de propaganda, porque de política pública, de implementação de alguma coisa estratégica para o Estado do Amazonas andou 7 anos para trás. Isso eu tenho certeza. Perdeu oportunidades que houveram nesses 7 anos aí, de se desenvolver, de ocupar espaços no mercado. E tá aí, ó, discutindo Zona Franca sempre de novo, não vê. A única coisa que eu vejo, mas que não é mérito desse governo, foi a implantação aí desse potássio, que eu penso que isso daí, depois que estiver funcionando, isso vai ser uma alternativa à Zona Franca de Manaus, mas eu penso que ainda é pouco. Nós temos potencial mineral para estar bem mais avançado do que isso aí. Esse potássio não é o pessoal da JBS que parece que vão tomar conta ou não? Não. A JBS está assumindo a energia. É a AMBA. É Eneva, né? A Eneva é o gás, lá do Azulão. Que também é bom. O campo de Azulão ocorreu aí no governo, mas também... Potássio do Brasil, né? A Potássio do Brasil, Altazes, que está começando já, daqui a uns 2, 3 anos ali, deve estar começando já a operar. Isso vai gerar... Isso é bom para a nossa agricultura, né? Nós temos os 3 minérios no Amazonas, os 3 que compõem o fertilizante, que é o NPK. O potássio começou agora, mas no gás que é produzido em Azulão, nós temos o nitrogênio. E na região do Apuí, nós temos o fosfato. Então, dentro do Amazonas, nós temos os 3 minerais que compõem o NPK. Olha aí. Faca e o queijo na mão. Espero que seja bem aproveitado isso. Mas é aí que eu bato na tecla. Se nós tivéssemos um governador de verdade, nós estaríamos remando nesse rumo. Porque isso daí seria uma alternativa muito grande em relação à Zona Franca de Manaus. Porque o primeiro cliente do Amazonas é ser o agronegócio brasileiro. Sim. Que precisa desse fertilizante. Até nós aqui, no local, dos agricultores tem aí, aqui Boa Vista, aqui, que planta muito também. É como eu sempre falo, né? O pessoal do Sul, Sudeste, reclama muito da Zona Franca, né? Mas a gente se questiona, né? A gente rebate da seguinte forma: ok, vocês consideram aí que a Zona Franca atrasa o Brasil por conta da questão tributária, então nos dê uma alternativa, nos dê uma solução, né? Que seja economicamente viável e a gente possa não ficar nessa hiperdependência da Zona Franca. Uma das soluções está aí. E precisa acontecer, precisa ter estímulo, precisa ter segurança jurídica, regulação para acontecer. Exatamente. Então, nosso potencial mineral aqui do Amazonas, até mais do que o turismo tem potencial, mas não tem potencial de segurar uma economia de um estado, não sozinho, não o turismo daqui. Tem o lá de Paris, né, que é a cidade mais visitada do mundo e tal. Mas aqui a gente precisa de alternativas que tenham realmente viabilidade econômica. E aí sem excluir a Zona Franca, mas de forma que a gente não fique dependente única e exclusivamente da Zona Franca, dos impostos, da questão do polo industrial de Manaus. Bom, a gente está chegando aí às 5 minutinhos já do nosso encerramento, para vocês verem como passa rápido, né? Conversa boa. Seria muito bom ficar aqui com o Coronel mais tempo, com o Rodrigo, porque são assuntos assim que por interesse da sociedade. Eu queria perguntar do Rodrigo o que a população pode esperar do vereador Rodrigo Guedes aí nesse período aí do mandato dele, né? E façamos votos aí que o nosso querido Rodrigo galgue para situações melhores, juntamente com o nosso amigo Coronel. Olha só, pode esperar de mim trabalho, como eu procuro sempre estar trabalhando, eu não fico parado ali em gabinete, né?
e independência acima de tudo, né? Eu não sou da base do prefeito, não sou da base de governador, não sou da base de presidente. Ainda bem, né? Ficou bem Eu de todos tenho nós. Relações, lógico, Além de de ter sido um dos respeito, mais votados também. de relações de institucionalidade, é diferente, né? Institucionalidade. Nem contra o prefeito eu sou. Pessoal que acha que eu sou contra. Eu sou apenas um fiscal do prefeito. E tem horas que você tem que Sim. dar uma pressionada mais forte mesmo, né? Mas eu vou continuar trabalhando de forma independente, de forma livre, procurando cumprir o meu papel de falar em nome da população, levar as demandas da população. E se a gente tivesse mais parlamentares que fizessem isso, e aqui eu não estou me colocando como Mas a de população forma sabe. alguma como, mas assim eu ressinto sim que falta mais gente nos parlamentos, gente com capacidade técnica, porque aí, desculpa dizer, não gosto de ofender ninguém, nem quero, nem é essa a minha intenção, mas 70% não tem a mínima noção do que está fazendo ali. Acho que é só ir para frente de uma máquina que está asfaltando a rua e tirar foto, né? Não consegue compreender a dimensão do papel do parlamentar. Não tem capacidade técnica para discutir de forma abrangente assuntos, Debate, né? debates. E é só assistir as sessões lá na Câmara e na Assembleia, não é muito diferente não, né? Verdade. Para a gente chegar ali num debate que seja proveitoso, frutífero, né? A base se resume a defender, às vezes sem qualquer argumento que seja minimamente racional, né? E também não adianta ser vereador que só joga para a torcida, tá? Ou deputado que só joga para a torcida. Você Exatamente. tem que compreender os assuntos, tem que parar, muito vereador, deputado, parar de apresentar projeto inconstitucional, que é o que mais acontece. Dia do gato. Inútil. Félix. Eu divido, basicamente, Coronel, só para concluir, Daniel, essa sua pergunta. O parlamento é basicamente assim, 10% ali de projetos úteis, 50% de projetos inúteis e 40% de projetos inconstitucionais, que não vão se transformar em nada. O vereador, o deputado apenas joga, porque o cidadão olhando aqui o seu celular, nossa, finalmente algum vereador pensou na gente. Só que aquilo não vai se transformar em realidade na vida daquele cidadão. Mas ele joga para a torcida. Apresenta aí. Apresenta aí esse projeto e a gente diz que a gente está olhando pela categoria tal. Vereador, deputado não pode criar, resolver um problema só porque apresentou um projeto de lei. Senão seria muito fácil. Senão o Brasil não teria mais nenhum problema. Imagina você botar no papel uma ideia ali, aprovou, pronto, o problema resolveu. Não é assim. Se o vereador fiscalizar, se o deputado fiscalizar, cobrar o executivo, ele já está fazendo o papel dele. E aí você legisla em uma coisa ou outra que você sente realmente que está faltando algum tipo de legislação, uma regulação maior, mas se ele cumprir o papel de fiscalizar, ele já está dando uma grande contribuição, ele já está cumprindo a sua função e forçando ali os serviços públicos a melhorarem. É o que o coronel falou, né? A gente tem que trabalhar a base, lá no ensino fundamental, né? Que a gente conversou ali fora sobre o SPB, Educação Moral e Cívica. É isso, esse tipo de educação que as crianças têm que ter, para que a gente consiga colocar parlamentares que realmente nos representem e tragam qualidade de vida, né, coronel? E segurança pública, saúde, né, lazer, porque hoje a gente não tem mais nada disso, é totalmente seguro. Isso daí é um capítulo que daria um podcast desse aqui inteiro, né? Que é o da educação, que eu vejo que os governos erram muito quando negligenciam a educação. Eu coloco aqui até para reflexão que enquanto os nossos alunos estão aqui se perdendo, discutindo educação sexual, discutindo esse monte de ideologia de gênero, lá na Coreia, no Japão, as crianças estão estudando tecnologia. Daqui a 20 anos, quem é que vai mandar no mundo? Quem está estudando tecnologia ou quem está discutindo esse monte de bobagem?
que é assim que a nossa educação está. Não à toa, os colégios militares têm se destacado da rede pública, porque lá algumas práticas são tolhidas. Os meus estudam lá. E as crianças estão indo por um caminho que vai levá-las à prosperidade. E não levá-las ao buraco, que é o que eu penso que esse tipo de educação aí leva. Quem dera se nós estivéssemos lá na Assembleia, daqui a... Meu Deus, ano que esses vem, dois aí lá no esses topo, dois lá hein, no mano? parlamento. Ia ser uma bênção para nós. Mas aí, estamos encerrando mais um Papo Chibata. Eu quero agradecer a presença do nosso queridíssimo Coronel Amadeu, do nosso glorioso vereador Rodrigo Guedes, né? A presença do meu brother aqui. Sexta-feira a gente Daniel. está de volta, no mesmo horário. E não perca, galera. O Papo Chibata aí vai sempre agora fazer o maior sucesso na cidade. E eu quero que vocês estejam sempre presentes aqui com a gente, porque pessoas como vocês é que vão abrilhantar. Acho que vale a pena a gente falar com vai pessoas trazer que são ideias, sérias, vai né, Gadatão? debate Pessoas- consistente, né? Exato. Que vai esclarecer o nosso cidadão. Olha, o que vocês trouxeram hoje aqui, muita gente vai se ligar. Próxima eleição chegando. E dizer assim, pô, eu quero pessoas assim. Não quero mais do que está aí. Então, se a gente tem que evoluir, quem evolui vai para frente. Trabalha o seu presente para colher no futuro, não é isso, Coronel? É isso aí. Então pronto, galera. Satisfação a todos. Obrigado a todos. Estamos Obrigado, terminando. obrigado, Valeu. amigo. Papai do obrigado. Céu Tamo junto. fique com vocês. E vamos que